Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar a história sobre uma mulher que acabou topando com um objeto não identificado e tudo que parecia mil maravilhas e coisas boas vindo por aí, talvez não sejam tão boas assim. E essa história eu li no livro. Mas antes de a gente ir pra resenha em si, não se esquece de se inscrever no canal, também curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre receber as notificações quando tiver vídeos novos aqui no Li no Livro. E caso você se interesse por comprar qualquer livro aí que eu mencione aqui no canal, não esse em específico porque não tem pra venda, por favor, compre com o meu link que você ajuda bastante o Li no Livro e você não paga nada mais por isso. O livro que a gente vai conversar aqui hoje é Os Estranhos, do nosso querido mestre Stephen King, que foi publicado originalmente em 1987, com o título original de The Tommyknockers. Nessa história a gente vai conhecer então a Bob, que é ali uma escritora, ali mais ou menos nos seus 30, acho que quase 40 anos. Ela vive bem reclusa, digamos assim, numa cidade relativamente bem pequena. Ela vive na sua fazenda ali, bem assim, isolada. Tem um cachorro muito querido, amigo dela, é amiga de um outro escritor, mas leva ali uma vida, digamos assim, super pacata. E tudo vai mudar quando de repente ela tá andando ali pela propriedade dela e ela vai acabar topando com um objeto não identificado. Ela literalmente tropeça num pedaço de metal ali que tá no chão e tudo vai começar a mudar, não só para ela, mas para todos os habitantes dessa cidadezinha pequena. No livro sob a escrita, que eu ainda não li, porque ainda não chegamos lá no nosso projeto, o King vai contar então que a ideia que veio para escrever Os Estranhos, né, surgiu aí depois de inspiração, na verdade, baseado em Uma Cor que Caiu do Céu, que é um dos contos aí do Lovecraft, que eu ainda não fiz a leitura. Na verdade, eu tinha até pensado em fazer a leitura antes de, depois, né, antes ou depois de fazer a leitura dos Estranhos, mas acabou que não rolou. Mas é uma história que eu tenho bastante vontade de conhecer, o pessoal fala bastante, inclusive tem aí uma adaptação com o Nicolas Cage, que eu estou super ansiosa para assistir, então quem sabe aí um pouquinho mais pra frente. Um fato bem importante ser citado aqui é que esse livro foi escrito pelo King durante um período ali que ele passou por uma das suas maiores crises ali de abuso do álcool e das drogas que ele tinha, né? Então, na verdade, foi o último livro, segundo consta lá, que ele escreveu nessa fase aí conturbada da sua vida. E ele deu vários depoimentos depois, dizendo que ele não gosta tanto assim da história e que ele achava que o livro tinha que ter, assim, pelo menos metade do tamanho que ele tem, que ele é desnecessariamente longo, o que eu concordo, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Outra coisa que eu acho bem legal citar aqui é que a gente vê nesse livro muito forte as teorias da conspiração que o King acredita. Não necessariamente teorias da conspiração, mas é todo esse nervosismo e esse, digamos assim, pé atrás que ele tem, principalmente com a tecnologia, né, com a energia nuclear. Então fica bem evidente aqui em várias passagens de um dos personagens essas coisas que o King já citou em diversas outras entrevistas. Mas vamos então à minha análise aí da obra em si, digamos assim. Esse era um livro que eu não tinha lá muita vontade de ler. Primeiro porque é um livro que está fora de catálogo, como eu falei ali no comecinho, ele não tem mais publicação no Brasil. Inclusive, era uma das muitas apostas aí das próximas edições que viriam da Biblioteca Stephen King, mas acabou que a Suma não trouxe nem As Estranhas, nem Depois da Meia-Noite, que ainda vai ser uma das nossas próximas leituras, que o pessoal tava apostando que poderia ser um desses dois. Primeiro por não ter essa edição, porque já fica ruim, você tem que, eu no caso li num e-book falsificado, que é bem ruim, e tira um pouco daquela magia da leitura, pelo menos pra mim. Em segundo, porque é um livro extremamente grande, ele tem aí suas 700 páginas na versão que ele foi publicada lá, não lembro exatamente de qual, da Martins Fontes, não, eu nunca lembro se lembro o nome das editoras que foram aí exterminadas. Em terceiro lugar, porque ele divide opiniões de uma forma absurda, assim, tem muita gente que diz que é muito ruim, e tem muita gente que, nossa, eu já escutei algumas pessoas falando, é meu livro preferido do Stephen King. Então, esses livros que eles são muito polêmicas, assim, é muito 8 ou 80, a gente fica um pouco com o pé atrás de realmente ser aí uma história boa ou não. Mas, em contrapartida, eu estava bastante animada pela temática do livro, porque vai ser um dos do King que sai um pouco da curva, digamos assim, pelo menos até onde a gente tinha vindo, né? Não tinha nada com essa temática aí, puxando mais pra alienígena. Então, realmente eu apostei, assim, realmente na temática e fui.
Uma das minhas primeiras impressões com essa história foi que eu adorei a protagonista, a Bob. Ela realmente traz aí é uma personagem, né? Primeiro, personagens mulheres do King, elas são pouco menos que os homens, digamos assim, então eu sempre gosto quando principalmente é uma protagonista mulher. E é bem legal porque a Bob tem essa pegada aí escritora, super reclusa na vida dela, tem um caso ali meio de amor platônico, meio fraterno com o Jim, né, que vai ser outro personagem dessa história. E eu achei que realmente a construção dela, o amorzinho que ela tem ali com a relação que ela tem com o cachorro dela e tudo mais, eu achei bem interessante. Só que logo nas primeiras páginas, assim, passou o primeiro, o segundo capítulo, você já começa a sentir que realmente o King vem no seu formato King prolixo, só que não de uma forma que eu geralmente gosto. Achei, assim, que logo no começo você vê que ele começa a devagar e dar detalhes que você não necessariamente está interessado no momento. Uma das coisas que eu tento sempre pensar quando eu vou analisar as obras do King é que eu estou fazendo uma leitura dele em ordem cronológica e é uma leitura mensal, então todo mês eu tenho um livro do King para ler. Isso, de certa forma, muitas vezes ajuda, né, a experiência que eu vou ter e às vezes atrapalha. Então, principalmente quando eu fui pegar esse livro, não estava exatamente numa vibe, acho que justamente por esses fatores que eu já listei antes, por ser um livro muito grande, eu já dá uma segurada num pé atrás. E quando eu comecei a ler essa história, ele começou a ficar um pouco, assim, chatinho, digamos assim, eu já comecei a ficar um pouco de má vontade, aquela coisa assim, aqueles momentos que você vive com o King se você faz essa leitura em ordem cronológica. Tem horas que você ama ele, tem horas que você não ama tanto ele assim. Você nunca odeia, né? Você só não ama tanto assim. E eu senti muito isso, assim, em momentos que ele vai pra história e que não são interessantes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui random, sem spoiler, né? O personagem tá indo pra um lugar e o que você mais quer saber é o que ele vai ver quando ele chegar naquele lugar. E daí ele tá indo, ele tá contando, do nada ele começa a narrar uma história, ou sei lá, ele começa a narrar um sonho que ele teve, ele dormiu, daí ele começa devagar. É o tipo de coisa assim que tá no meio, parece muito pra encher linguiça, assim, se eu não conhecesse o King, maravilhoso escritor que ele é, eu diria que é um cara que tá tentando encher linguiça pro livro ficar maior. Porque só não faz conexão, você só quer saber o que vai acontecer em seguida e ele tá ali enrolando e o personagem pensando sobre a vida, sobre a infância. Então, realmente tem horas que assim parece que o King perde o tato bastante assim na escrita, pelo menos pra mim, desse livro. E claro, como eu falei, né, todo o contexto associado ao momento que ele estava passando, então vamos dar um descontinho. De uma forma geral, quando eu penso sobre o passo a passo da história e da onde ela saiu, para onde ela foi, o que aconteceu ali na metade do caminho, eu gosto bastante, eu acho bem interessante, eu acho bem criativo, de certa forma, até porque eu não leio muitos livros de alienígenas, né? Então, eu realmente tenho, né, esse colher de chá, tem que deixar esse adendo, né, que o King é um dos primeiros aí, então, claro que vai parecer tudo mais legal pra mim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso sobre a leitura, eu só consigo lembrar de uma leitura extremamente cansativa e chata, porque foram diversos momentos, assim, que eu só não queria continuar na história, e eu acho muito problemático um livro assim, que você precisa passar muitos momentos de nervoso, de cansaço e não quero mais continuar para você chegar numa parte que é legal. Então, realmente foi uma experiência bem cansativa, se assemelha bastante à experiência que eu tive com o Talismã, né, que eu tenho uma resenha aqui no canal se você quiser assistir, e que eu dou ali uma leve detonada, que foi um livro que não funcionou de jeito nenhum pra mim, mas, ao contrário do Talismã, que eu realmente não gostei da história, não foi legal a experiência, eu não gostei da história, os Estranhos eu gostei, digamos assim, dos corpos importantes, né, da parte importante que aconteceu na história, eu gostei bastante. Só que foi uma leitura muito cansativa e muito chata. Então, realmente, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, não tem como você achar o livro 100% mesmo que a história dele seja, assim, de uma forma geral, legal. Uma coisa que acontece aqui ao longo da história, basicamente no, digamos assim, depois de passar um terço do livro, é que ele vai começar a introduzir todos não, né, alguns moradores da cidade ali de Heaven, onde a Bob mora, em que vão começar a ser afetados por tudo que tá acontecendo ali. E isso foi uma coisa que eu adorei em Salem até. Foi assim uma das, digamos assim, os pontos fortes pra mim do livro foi justamente a construção dessa cidade e desses moradores, em que você consegue realmente visualizar o quanto aquilo que tá acontecendo é importante, o quanto daquilo é grave, que tá afetando a vida de tantas pessoas, e mesmo não conhecendo tão profundamente cada uma delas, você passa a se importar com elas, pelo menos é o que acontece em Salem, né? Já eu acho que aqui, quando o King faz isso,
ele deu uma perdida no time muito grande, porque já tinha corrido bastante da história, já tinha acontecido muita coisa ali, né, de construção e tudo mais. Pra mim foi muito fora de época, assim, sabe, aquela construção, porque você já tinha entendido a problemática, você já entende que o tipo, as consequências graves que pode acontecer, e daí você já não tá mais tão animado assim pra conhecer personagens novos. Então, acho que realmente ele perdeu um pouquinho ali, sabe? Poderia ter funcionado melhor, talvez se fosse ao contrário, né? Ele já começasse a história introduzindo todos os personagens, acho que ficaria um pouco mais legal. Mas enfim, né? Foi aquela decepçãozinha básica. Outra coisa que aqui trabalha bastante contra, né, o King, a nossa experiência, é que os capítulos são extremamente longos, né? Como eu disse, eu acabei lendo no Kindle numa versão pirata, porque não tem aqui no Brasil disponível, né, até agora. E tipo assim, tinha capítulos que você entrava assim, o capítulo falta 2 horas e meia pra você terminar. É um absurdo num capítulo muito longo que te desmotiva demais, assim, eu acho que capítulos curtos, eles têm essa magia, assim, de você sempre estar lendo mais rápido, dá uma sensação que o livro tá passando mais rápido, e também sempre dá aquela estimuladinha de, lê mais um, lê mais um, o que não acontece aqui, porque eu começava e falava, não, hoje pelo menos eu vou ler um capítulo inteiro, e eu li ali 20 minutos, cansei e jogava de lado. Então, realmente, isso trabalha muito contra. Mas eu tenho que admitir que, por exemplo, na metade do livro ali pra frente, as coisas começam a dar uma mudada e a minha experiência mudou um pouco em relação ao livro. Então, as coisas começaram a ficar mais aceleradas, coisas mais significativas acontecem e, assim, a experiência mudou bastante e foi o que acabou ajudando o livro a dar uma nota ali ok pra ele, porque senão eu só com certeza daria ali, tipo, 1 estrela, provavelmente. E a partir desse ponto que eu citei, você começa a entender por que ele faz essas apresentações da cidade e começa, de certa forma, a ficar legal você acompanhar ali, digamos, pra onde vai a história dos personagens que ele apresenta. Só que realmente, assim, tem muitos personagens que entram de forma desnecessária, não contribuem nada pra história, e você passou ali, tipo, em horas, né? Porque eu li no King, você passou ali 1 hora e meia lendo sobre a vida do cara, e daí no final era, tipo, uma pessoa que nem é tão importante assim. E eu acho que ele acaba sendo um livro um pouco frustrante, porque você não consegue enxergar exatamente pra onde ele vai. E eu não sei, foi a sensação que eu tive, assim, que realmente não podia ser uma coisa extremamente grandiosa, porque todo mundo sabe que o universo do King é meio que interconectado, então não pode dar uma cagada muito grande, né? Tem que sempre as coisas terminar relativamente bem, digamos assim. E isso me travou um pouco, porque eu achava, isso aqui vai ser o fio condutor da história, esse vai ser o herói da história. E daí a coisa já acaba muito rápido e você se frustra. Então, acho que realmente é difícil alinhar as expectativas para a leitura desse livro. Mas eu gostei bastante de ver esse King indo para um lado que ele nunca tinha ido antes, pelo menos até agora. E estamos falando aqui de um King que eu já li 25 livros. Então, esse é o 26º que eu tô lendo dele e não tinha nenhum com essa temática. Pra ver como homem, né, cara, ele é muito bom. Ele vai pra tudo que é lado mesmo. E eu achei bem interessante, bem corajoso, de certa forma, ele ir pra esse lado aí que realmente não é tanto o que os fãs dele costumavam esperar. E é também bacana você ver todas as inspirações que às vezes são inspirações super diretas mesmo, que ele cita o livro ou o autor ali ao longo da narrativa do livro mesmo, mas que você vê muita semelhança com uma coisa ou outra que acontece. Por exemplo, H.G. Wells, ele cita várias vezes ali, né, a Guerra dos Mundos e tudo mais. E é muito interessante você ver isso do King, né? Tipo, eu sempre gosto. E na verdade, uma coisa que eu me arrependo hoje, tipo, depois de ler 26 livros, é que eu não fui anotando os livros que ele cita na obra dele, porque eu queria realmente ter essa lista no futuro. Agora eu não vou ler de novo, provavelmente, todos os 26. Quem sabe eu anote daqui pra frente, que já vai dar uma animadinha, né? Mas ele cita muitos livros ao longo, principalmente pelos seus protagonistas escritores, né? Mas enfim, só acho que realmente ele perdeu um pouquinho o tato ali no final. No final não, né? Ao longo do livro inteiro. Ele se passou demais, mas assim, enfim, tem que dar uns créditozinhos pro King. Uma coisa que eu ia falar ali, acabei me perdendo no raciocínio, é que eu acho assim que parece que esse livro não teve revisor, tipo, ninguém leu, o King escreveu, falou assim, ó, manda imprimir e vendeu, porque realmente, cara, como é que uma pessoa, tipo, tá, o King estava ali no seu momento não muito agradável, mas as pessoas que revisaram o livro, o editor, seja quem for, cara, leu aquele negócio gigante, cheio de coisa que não serve pra nada, e não fala pro cara, sinceramente, sério, tipo, não faz nem sentido, talvez porque a essa altura dos Estranhos ele já era um escritor de renome, talvez ele tenha batido o pé ali, né, muito louco pra
ir daquele jeito mesmo. Mas realmente parece, assim, que ninguém leu e ninguém disse, ó, cara, isso aqui não faz sentido nenhum que você tá fazendo, entendeu? Então, eu não sei, parece que só passou batido e se o livro tivesse pelo menos... Eu chuto assim, metade do tamanho já tava bom, porque as coisas que acontecem são legais, você não precisa cansar e tudo é legal e divertido, entendeu? Então, realmente, King, se você tivesse batalhado um pouquinho mais aí, a experiência teria sido... Quer dizer, batalhado um pouquinho menos, né? Escrever menos teria sido um pouco melhor. Acabei ainda dando 3 estrelas, porque eu sou uma pessoa muito boazinha. Na verdade, merecia uns 2,5, mas... Eu acho que eu vou manter uns 2,5, porque, sério, foi muito desgraçado conseguir terminar esse livro. Chato pra cacete em umas partes, mas, num escopo geral, num King talvez hoje, mais ciente da vida, teria dado mais certo. Em 1993 foi feita uma adaptação desse livro para a TV, que na verdade é aqueles filmes para TV que tem 3 horas, que são divididos em 2 episódios, que veio com o título de The Tommyknockers, como o mesmo do livro em inglês, e em português, obviamente, né, veio The Tommyknockers, Tranquem Suas Portas, porque o brasileiro não consegue, né, mas tudo bem. Falando um pouquinho do elenco, é muito ruim, assim, o elenco é, nossa, terrível. Os 2 atores que fazem a Bob e o Jim acabam sendo 2 atores um pouco melhores, assim. O Jim, principalmente, eu acho que atores que eu já tinha visto em outras séries. Ele fez Sons of Anarchy e acho que vi outras coisas com ele também. Eu acho que Star Wars, se eu não me engano, ele fez. Enfim, ele tá em alguns lugares aí e dá pra ver que ele sabe atuar. A menina que faz a Bob, que eu não vou lembrar o nome dela, vai tão mal também, mas é uma atuação bem capenga, mas eu chuto que seja mais puxado pelo roteiro do que só pela menina. O resto é uma desgraça total, assim, todos os atores são muito ruins. As crianças, então, que tem aqui 2 personagens que acabam aparecendo ali na história, 2 crianças, eles são, nossa, terrível. O mais velho, então, nossa, sério, você pensa que esse foi o menino que eles selecionaram, que era o melhor menino. Imagina os outros, nossa, terrível. E realmente tem horas assim, tipo, se o pessoal é muito fanfarrão, querendo, não dá pra você comprar a história e daí tira bastante do crédito do que a obra trouxe. Uma coisa que eu achei extremamente curiosa é o quanto a obra ela é fiel ao livro nos aspectos de construção dos personagens e do background ali dos personagens da cidade. Uma coisa assim que eu não esperava nem de longe, assim, uns detalhes muito iguais ao livro. E o que me deixou um pouco preocupada, porque, sei lá, tinha ido 2 horas e 15 de filme e faltava muita coisa pra acontecer importante do final. E ele estava ali ainda, construindo personagem. E os carinha, e não sei quem que trai não sei o quem, a família do não sei o quê. Então, tipo, realmente eles gastaram muito tempo e dá pra ver ali que eles gostaram bastante do livro, porque pegaram quase todos os detalhes que deu. O que é bem legal, porque você acaba vendo. Só que daí, por outro lado, né, se o livro é chato e o filme é igual ao livro, o filme é chato, né? Então foram 3 horas assim, nossa, demoraram pra passar, foi dramático. Não é que seja exatamente ruim, assim, porque eu acho que até talvez o filme funcione um pouco melhor e é bem legal pensar ali pro pessoal assistindo no começo da década de 90. Os efeitos especiais são super fajutos e muito engraçados pra gente assistir hoje, mas pra época faz sentido e provavelmente, né, dentro do orçamento que eles tinham, era o que deu pra fazer. Então, acho que, sim, como uma adaptação, ele funciona muito bem, porque fica muito perto do livro. Não é mais perto ainda, provavelmente, justamente por você necessitar de alguns efeitos especiais ali para a temática que você está trabalhando e por limitações da época e de orçamento, provavelmente não deu para chegar exatamente onde o livro chega. Mas, de uma forma geral, funciona super bem e eu acho que para quem gostou, principalmente do livro, vai se divertir bastante. Para quem nem gostou do livro, talvez não valha muito a pena assim. Mas enfim, né? Aqueles projetos dos livros do King que são a gente já sabe que vai dar ruim, mas que eles fazem mesmo assim. Em 2013, eles anunciaram que ia sair uma adaptação pela NBC para uma série desse livro, e não saiu. E em 2018 também foi anunciado que o James Wan ia fazer então um filme, talvez dirigindo um filme sobre os estranhos, mas também não rolou mais nada sobre isso, tá? Que foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então provavelmente aí muitas coisas foram canceladas. Mas como o James Wan tá agora produzindo o novo filme baseado em Salem, acho difícil que ele vá fazer dos estranhos, né? E se fizer, com certeza a história vai ficar maravilhosa, porque é o James Wan. Mas enfim, né? Vamos esperar e ver se vem mais coisas aí pela frente, porque, né, o King tá numa onda boa aí de readaptações das obras dele. Então, quem sabe vem aí. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Deixa aqui embaixo se você gosta dos estranhos, se você tem curiosidade de ler, se você não tem. Também, né, se tinha curiosidade, já bem que assassinei o livro, então
né? Não tem mais muito que possa ser feito. Mas então, deixa aqui embaixo que eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E a gente se vê então por aí.